tá? Então a gente tem a UFSM 2011, prova de física, tá? O material vai estar na descrição do vídeo aí, né, para poder acompanhar. Temos a primeira questão, diz o seguinte: um carro se desloca com velocidade constante num referencial fixo no solo. O motorista percebe que o sinal está vermelho e faz o carro parar. Então vem o carro, né, ele vê a sinaleira, está vermelho, ele já pensa em frear, né? O tempo de reação do motorista é de frações de segundos. Pessoal, o que é o tempo de reação? Tá? A gente enxerga o sinal vermelho e não é de imediato colocar o pé no freio, tá? Isso vai depender de algumas coisas, da velocidade que o carro vem, vai depender do motorista, da habilidade do motorista, da idade do motorista. Um idoso é mais lento, então leva mais tempo para botar o pé no freio, depois que ele vê o sinal vermelho. Isso é o tempo de reação do motorista, tá? Daí nós temos assim, ó, o tempo de reação é o tempo decorrido entre o instante que o motorista vê o sinal vermelho e o instante em que ele aplica os freios. Está associado ao tempo que o cérebro leva para processar as informações e ao tempo que leva os impulsos nervosos para perceber as células nervosas que conectam o cérebro aos membros do corpo. Considere que o carro adquira uma aceleração negativa constante até parar. Então ele vai vir, ele vai ver o sinal, o cérebro vai levar um tempo para processar, ele vai botar o pé no freio e ele vai frear com uma desaceleração constante para a gente cair no MRUV, né? Então nós temos aqui o gráfico que representa o módulo da velocidade do carro em função do tempo, desde o instante que o motorista percebe o sinal está vermelho até o instante que o carro atinge o repouso. Então um exercício de gráfico. No passado a UFSM tinha uma tradição, a primeira questão sempre era uma questão de gráfico, né? Provas mais antigas, e aqui em 2011 a gente tem essa situação. Então a gente tem a velocidade aqui e o tempo, né? Bom, o que seria o tempo de reação? Vou botar aqui, ó, tempo de reação. É o tempo que ele vê o sinal, ele vem com uma velocidade constante, diz no exercício. Vê o sinal, no tempo zero ele já viu, eu vou botar um olho aqui, ó, ele já viu o sinal. Mas o tempo de reação vai ser o tempo para ele começar a frear. Então aqui no tempo de reação, eu vou botar a simbologia aqui, ó, de um freio e o pé do motorista começando a frear. Então até esse tempo aqui, a velocidade dele é sempre a mesma, ele anda em MRU, ele não freou ainda, ele só viu o sinal, MRU. Claro que esse tempo é um tempo curto, né? Aqui está exagerado para vocês verem. E a partir daí o que vai acontecer? A partir daqui ele vai começar a frear com uma desaceleração constante. Então nós temos assim, ó, uma representação gráfica para facilitar, ó, tempo zero, aqui o tempo de reação, tá? Então até aqui nós temos um MRU, nós temos a velocidade constante e a partir daqui ele vai desacelerar com uma aceleração constante até ele parar no final do trecho. Então aqui eu vou ter um MRUR, né? O MRUR. E como que eu monto o gráfico? Eu vou pensar nas fórmulas do MRUV, aquela que relaciona o que está nos eixos, velocidade e tempo. Então aqui nesse trecho, que é o trecho que eu vou botar aqui até ele parar, ó, ele para, a velocidade é zero, ó, a velocidade é zero. Eu vou usar o vovó à toa, certo? Ele tem uma velocidade inicial, que é aqui, ó. E aqui vai ser o que? Uma função do primeiro grau, ó. O tempo é o meu eixo X, função do primeiro grau. Como a aceleração é negativa, diz no exercício, a minha aceleração é negativa, nós vamos ter o que? Uma reta, função do primeiro grau é uma reta, e ela vai ser decrescente, porque o coeficiente angular ele é negativo. Então a gente vai ter algo desse tipo aqui, e a alternativa mais parecida com essa aqui vai ser a alternativa de letra B de Brasil, tá? Então o exercício aí muito similar que a gente está acostumado a fazer nas provas do Enem, tá bem clássico, tá? Então a primeira questão da UFSM, tranquilos? Vamos para o exercício de número 2. Pessoal, exercício de número 2. Quando as posições relativas dos corpos mudam, percebe que existe um movimento. Então, quando os corpos mudam de posição, nós temos o conceito de movimento. Na física, para descrever qualquer movimento, precisa-se, em primeiro lugar, estabelecer um referencial.
Pessoal, o que é o referencial? O referencial é da onde eu estou vendo o movimento, certo? E esse referencial ele é importante para saber se um corpo está em movimento ou se o corpo está em repouso. Tá? Então, por exemplo, um ônibus, o motorista de um ônibus, dependendo de se alguém está dentro do ônibus, vê o motorista de uma maneira, quem está fora do ônibus, numa parada de ônibus, vê o motorista de maneira diferente. Ou seja, pode estar em movimento ou em repouso. Então, movimento e repouso é relativo. Tá? Referencial é um sistema de 3 eixos ortogonais. Tá? Geralmente nos livros de física, na questão de referencial, a prova da UFSM ela é bem técnica, né? Então nós temos aqui o eixo X, o eixo Y e a terceira dimensão seria o eixo Z. Geralmente põe um referencial aqui, ó, na origem dos eixos, né? Que é da onde a gente vai enxergar tal fenômeno físico. Em termos práticos, uma partícula muito distante de qualquer outra partícula ou de corpo do universo é uma partícula livre, porque sobre ela não atua qualquer força. Então aqui já vem um termo técnico, né? Uma partícula livre. Eu vou anotar aqui, ó, o que seria uma partícula livre? E dá uma situação que é um corpo muito afastado, né? Ele está como uma partícula livre, mas ele explica no texto o que é uma partícula livre. Ó. Sobre ela não atua qualquer força. Então a força resultante vai ser igual a zero, tá? Então uma partícula livre vai ter a força resultante igual a zero, tá? Outro termo técnico nessa parte referencial é referencial inercial e referencial não inercial, tá? O que seria um referencial inercial também já vou botar aqui, ó. Referencial inercial. Referencial inercial quando ele também tem a força resultante igual a zero. Quais são as situações que a força resultante é igual a zero? Quando o corpo está em repouso ou em MRU, tá? Então isso que a gente tem que ter em mente para começar a responder as alternativas, tá? A primeira alternativa, um referencial em que esta partícula está em repouso é um referencial inercial? Então a primeira afirmativa me diz que o referencial está em repouso, ó. Um referencial em que esta partícula está em repouso. Pessoal, se é repouso, a velocidade é zero, ó, e repouso, a força resultante é igual a zero. Se a força resultante é igual a zero, ele é um referencial inercial sim, ó, referencial inercial. Tá? Então a primeira verdadeira, botar um Vzinho aqui, a primeira afirmativa verdadeira, tá? Se falasse que estava em MRU também seria um referencial inercial. Ó, qualquer outra partícula do universo em repouso ou em MRU, nesse referencial é uma partícula livre. Pessoal, qualquer um que está em repouso ou em MRU, a força resultante é igual a zero. E a força resultante igual a zero está me explicando no texto que é uma partícula livre. Então a segunda também é verdadeira. O corpo que está em repouso ou em MRU, ele tem a força resultante igual a zero. E diz que quando está livre de forças, ele é uma partícula livre. Então aqui a gente tem a segunda verdadeira também. Vou tentar explicar sempre, tem muitas essas questões em vestibular, afirmativa 1, 2 e 3, tentar explicar cada uma delas para vocês em detalhes. A terceira, qualquer outra partícula do universo pode estar em repouso ou em MRU, nesse referencial, desde que a soma das forças atuam sobre ela seja igual a zero. É justamente isso que é o conceito, ó. Olha só, qualquer outra partícula do universo pode estar em repouso ou MRU, nesse referencial, desde que a soma das forças que atuam sobre ela seja igual a zero. Pessoal, se o corpo está em repouso, a velocidade dele é igual a zero e permanece zero. Se ele é MRU, ele permanece com a velocidade constante. E nessas duas situações, a minha aceleração é igual a zero. O que é aceleração? É o índice que mostra a mudança de velocidade. Se fala que está em repouso, está em MRU, não muda a velocidade, a aceleração é igual a zero. Consequentemente, pela segunda lei de Newton, que força resultante é massa vezes aceleração,
Se a minha aceleração é zero, consequentemente a minha força resultante é igual a zero, tá? Então ele está dizendo, se está em repouso MRU, nós teríamos forças atuando sobre ele, seja igual a zero, verdadeira também. Chegamos à conclusão que a alternativa 2, todas estão corretas. Então estão corretas a 1, a 2 e a 3, a alternativa letra E de Espanha. Tá. Questão de número 3, diz o seguinte: não se percebe a existência do ar num dia sem vento, tá? Contudo, isso não significa que ele não existe. Então, no dia de vento, todo mundo vê que tem ar, né? Dia que não tem vento, a gente não percebe a existência do ar. Isso não significa que ele não existe. Um corpo com massa de 2 kg é abandonado de uma altura de 10 metros. Então, eu tenho um corpo com massa de 2 kg, ele é abandonado de uma altura de 10 metros. Vamos botar aqui a altura de 10 metros, em relação ao solo aqui, certo? Caindo verticalmente num referencial fixo do solo. Por efeito da resistência do ar, tá? A gente não enxerga o ar, mas tem o ar e ele vai ter uma resistência do ar, tá? 4 joules da energia mecânica do sistema corpo-terra se transforma em energia interna do ar e do corpo. Considerando o módulo da aceleração da gravidade, de 10 metros por segundo ao quadrado, o corpo atinge o solo com que velocidade? E quer saber qual é a velocidade que o corpo vai atingir o solo aqui, ó? Qual é a velocidade que ele atinge o solo, certo? Sendo que uma parte da energia, como ele diz aqui, ó, 4 joules da energia mecânica do sistema se transforma em energia interna do ar e do corpo. Então, na realidade, é uma energia dissipada. Uma energia dissipada de 4 joules. Bom, ele me dá quanto que foi dissipado, mas tem que saber quanto que tem no total, certo? Se um corpo está abandonado, como é que ele coloca aqui? Vamos ver aqui na 3. Quando ele fala no corpo, significa que um corpo com massa de 2 kg é abandonado. Se o corpo é abandonado, a velocidade inicial dele aqui é igual a zero. E aqui o que acontece? Não tem energia cinética. O aluno tem que lembrar dos 3 tipos de energia: a cinética, a potencial e a elástica, tá? Então, pré-requisito para esse exercício, lembrar que a energia cinética, que é da velocidade, mv ao quadrado sobre 2, energia potencial gravitacional, que é devido à altura, a gente vai usar aqui, ó, mgh, e energia potencial elástica, que é kx ao quadrado sobre 2. A gente não tem corpos elásticos no exercício, a gente não vai usar aquela terceira ali, certo? Bom, então eu vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Lá no ponto A, qual é a energia que eu tenho total do meu sistema, certo? Eu vou botar aqui energia mecânica no ponto A. Pessoal, energia mecânica sempre é cinética mais potencial, certo? O que acontece? Cinética eu não tenho, porque a cinética depende da velocidade. A velocidade é zero, eu não tenho energia cinética, certo? Mas eu vou ter energia potencial gravitacional, porque o corpo está numa determinada altura, tá? E vai ser mgh. Então, a energia mecânica no ponto A vai ser mgh. A massa é de 2 kg, a gravidade é de 10 e a altura é de 10. Observe as contas, né? Muito bem pensadas quem elaborou as questões para a gente não ter dificuldade, né? 2 vezes 10, 20, vezes 10, 200 joules. 200 joules de energia. Pessoal, ele vem caindo e a energia mecânica, se fosse um sistema sem atrito, sem resistência do ar, que é o que a gente estuda geralmente na física, ele chegaria aqui embaixo com a energia mecânica de 200. Mas 4 foi dissipada, então a energia mecânica no ponto B vai ser energia mecânica no ponto A menos a energia dissipada. Então eu vou chegar com a energia mecânica no ponto B de 200 menos 4, 200 menos 4, 196 joules, certo? Tranquilos? Mas lá em cima eu tinha uma energia potencial gravitacional devido à altura, agora a altura é zero. Então essa energia foi transformada em energia cinética, porque lá eu não tinha velocidade, e aqui eu cheguei com velocidade. Então eu vou ter aqui que a minha energia mecânica no ponto B é só energia cinética, que vai entrar essa velocidade que eu quero saber. A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou ter 196,
A massa do corpo é de 2 kg, vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Eu vou cortar o 2 fora, eu vou ter que a velocidade é raiz quadrada de 196. Vamos fazer aqui a raiz de 196. Olha lá, cada 2 dá 1 fora, certo? Para terminar em 6 só pode ser 4. 4 vezes 4, 16. Ou 6, 6 vezes 6, 36. E a raiz mais próxima de 1 é o próprio 1 aqui. Ou é 14 ou é 16. Vou fazer 14 ao quadrado. 1 ao quadrado, 0, 1. 4 ao quadrado é 16. 0, 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Olha lá, fechou o 196 com 14. Então, nós temos aqui que a velocidade é de 14 metros por segundo, tá? Então, a questão número 3 aí, nós temos aí a velocidade de 14 metros por segundo. A resposta alternativa é a letra B de Brasil. Tranquilos? Beleza? Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. Os mágicos são ilusionistas porque criam no espectador a ilusão de que seus truques violam as leis da física. Eles conseguem iludir porque desviam a atenção do espectador. Numa festa de aniversário, um prato está sobre uma toalha que cobre uma mesa. O prato e a toalha estão em repouso, num referencial fixo na mesa. Então, pronunciando abracadabras, o mágico puxa bruscamente a toalha horizontalmente, retirando da mesa sem que o prato se desloque perceptivelmente. Esse truque pode ser explicado por quê, tá? Então, nós temos aqui uma mesa, nós temos uma mesa aqui, vamos fazer o desenho da mesa aqui. Esta mesa aqui tem uma toalha, vamos colocar a toalha na mesa, certo? Temos uma toalha na mesa aqui, certo? E tem um prato sobre essa mesa aqui. Tem um prato sobre essa mesa aqui. E o que vai acontecer? O mágico vai pegar essa toalha aqui e vai puxar bruscamente a toalha, mais ou menos isso aqui, ó. Vai puxar bruscamente, ou seja, ele vai fazer uma força. E o que eu tenho que pensar? Se eu fizer a força devagar, não acontece. Todo mundo conhece essa questão, né, de puxar rápido e o prato ficar, certo? Então tem que puxar isso aqui num ΔT pequeno, ó, num ΔT pequeno, tá? Essa questão aqui, eu me lembro dos alunos me perguntaram bastante, que o pessoal errou bastante, porque tem uma alternativa aqui que deixa o pessoal bastante em dúvida. Vamos ver por que isso acontece. Não existe atrito entre o prato e a toalha. Claro que existe atrito entre o prato e a toalha. Senão, daí o que aconteceria? Eu ia puxar devagar ou rápido e o prato ia ficar. Ó. O que faz o prato ir junto é justamente o atrito que existe entre o prato e a toalha. Então, a alternativa A está descartada, certo? B. Nenhuma força atua sobre o prato. Pessoal, existe a força de atrito. Existe o peso do prato. Né? Então, existe força sim no prato, tá? A B também está descartada. A inércia do prato é muito maior do que a inércia da toalha, tá? Aí o pessoal errou colocando essa questão como verdadeira. Então o que a gente pensa? Quanto mais peso tem, mais inércia tem, mais capacidade de ficar parado. Isso realmente está certo. Mas isso não é o motivo do prato ficar parado, tá? Então o prato tem um peso ali, se eu puxar rápido, o prato fica. Se eu puxar devagar, a inércia do prato é a mesma. Porque a inércia tem a ver com a massa, tá? Então, olha só, a inércia tem a ver com a massa. O prato tem uma inércia? Tem uma inércia. Mas não é isso que faz o prato ficar parado, tá? E sim a velocidade que eu puxar a toalha, tá? Então, a explicação é outra, certo? Bom, vamos para a C. A C não, a D. O módulo do impulso associado à força de atrito da toalha sobre o prato é muito pequeno, tá? Então aqui eu acho uma questão difícil, tá? Difícil de explicar, tá? Então vamos pensar da seguinte maneira. Eu estou aqui com a toalha, aqui eu tenho o prato sobre a toalha, certo? O que acontece? Se eu puxar a toalha para cá, certo?
Olha só o que vai acontecer, eu puxo para cá, a ideia é que o prato correria para trás da toalha. Então, na realidade, o que existe? Existe aqui uma força de atrito do prato para cá. Ah, não entendi. Ó, vou puxar a toalha para cá, é como se o prato fosse correr para o fundo. E a força de atrito é contrária ao movimento. Bom, o que acontece? Se eu tenho uma força de atrito no prato, eu tenho um impulso, tá? Impulso é força vezes tempo, ó. Impulso é força vezes tempo. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Só que esse prato tem uma força de atrito pequena, então a quantidade de movimento do prato, tá assim, do prato é pequena. Ah, mas por que, Fábio? Porque a força de atrito é pequena, certo? E o que o mágico faz? Olha só, o que o mágico faz? Ele puxa com uma força me produz um impulso, e o impulso me dá uma variação da quantidade de movimento, certo? Como a quantidade de movimento do prato é muito pequeno, que essa força de atrito é muito pequena, esta quantidade de movimento sendo maior que a força de atrito, eu consigo puxar a toalha sem o movimento do prato. Por isso que a alternativa é a letra D, de Dinamarca. Tá? E aí fala sobre resistência do ar, que não vai influenciar aí em segurar o prato. Então nós temos a letra D como alternativa correta. Pessoal, questão número 5. O estresse pode fazer com que o cérebro funcione aquém da sua capacidade. Atividades esportivas ou atividades lúdicas podem ajudar o cérebro a normalizar as suas funções. Num certo esporte, corpos cilíndricos idênticos com massa de 4 kg, vamos começar a anotar aqui. Então a questão número 5 diz que os corpos têm massas de 4 kg, deslizam sem atrito sobre uma superfície plana. Numa jogada, o corpo A movimenta-se sobre uma linha reta, considerando o eixo X como referencial. Então eu tenho cilindros, né? Fala no enunciado, e eu vou jogar ele numa direção X, né? De referencial, com velocidade módulo 2. Então eu tenho o primeiro cilindro, eu vou botar a bolinha que fica mais fácil. Eu vou chamar A, tá? Eles têm todos massa de 4 kg, ele vem com uma velocidade de 2 metros por segundo e colide com o corpo B, tá? Com outro corpo B em repouso. A velocidade de B é igual a 0. Aqui a velocidade do corpo A é 2 e a velocidade do corpo B é igual a 0. Então, exercício de colisões, fala colide, né? Sobre a mesma reta. Por efeito da colisão, o corpo A permanece em repouso. Então, olha só, ele veio isso aqui antes e agora a gente vai ver o depois. O corpo A vem com uma velocidade de 2, bate na bolinha B. No caso é cilindro, né? Mas estou representando por bolinha. O A fica parado agora, vê a linha, o linha depois, e o B sai com uma velocidade, tá? A gente sabe que na condição de choques, tá? A quantidade de movimento é conservada, independente do tipo de choque, tá? Então o A permanece em repouso e o corpo B passa a se movimentar sobre uma reta. A energia cinética do corpo B em joules, e quer saber a energia cinética. Pessoal, a energia cinética desse corpo aqui, ó, do corpo B, vai ser a massa dele, que foi dada, que é 4, vezes essa velocidade após o choque ao quadrado, dividido por 2, tá? Bom, dependendo da prática do aluno, tá? Quando a gente tem massas iguais e um corpo vem e bate com uma velocidade, fica parado e o outro segue, esse outro corpo que vai sair com a mesma velocidade do primeiro. Então já dá para resolver direto aqui, 2 metros por segundo. Tá, mas eu não ia pensar nisso. Então como é que eu faço? Tá, se tu quer ter uma garantia para te acertar exercício de choque, independente do tipo de choque, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Pessoal, antes eu tenho a massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B. Como a velocidade do B é 0, olha só o que acontece aqui. Eu corto essa parcela aqui. Depois, eu tenho a massa de A vezes a velocidade A',
mais a massa de B vezes a velocidade VB'. O A fica parado, essa parcela some também. Pessoal, eu fico que a massa de A vezes a velocidade de A é igual a massa de B vezes a velocidade B'. Linha é a velocidade após o choque. Lógico, se as massas são iguais, olha só, até vou colocar aqui para mostrar para vocês, ó. Massa de A e massa de B são iguais, que fala que os cilindros têm massa de 4 kg, a velocidade de A é igual à velocidade B'. É a conclusão que eu cheguei de cabeça ali, tá? Mostrar matematicamente. Aqui não, aqui a gente vai resolver. A massa de A é 4 kg, vezes a velocidade de A, que é 2, a massa de B também é 4 kg e a velocidade VB'. Corta o 4 e 4, a velocidade do B após o choque é de 2 metros por segundo. Mas ele pede energia cinética. Então, a energia cinética, olha só, a energia cinética de B, a massa vai ser 4 kg, vezes a velocidade de B, 2 ao quadrado dividido por 2. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 4 dá 16, dividido por 2, 8 joules, energia do segundo cilindro aqui, após o choque, que foi o que perguntou. A resposta é a letra D, de Dinamarca. Resposta D de Dinamarca, tá? Questão de número 6. Questão de número 6. Movida pela energia solar, a água do nosso planeta é levada aos oceanos para a atmosfera. Então é evaporação, né? Energia solar bate e ela evapora para a atmosfera. Então para a Terra, formando os rios que conduzem de volta ao mar. Em um rio ou tubulação, a taxa correspondente ao volume de água que flui por unidade de tempo é o que denominamos vazão. Pessoal, a vazão a gente chama de quê? Tá? Sempre foi forte nas provas da UFSM um conteúdo chamado de hidrodinâmica. Tá? Depois da hidrostática ali é hidrodinâmica, né? Que fala sobre vazão. Tá? Ele está me explicando o que é vazão, que é um volume de água, não é por unidade de tempo, volume sobre tempo. Volume pode ser metros cúbicos e o tempo em segundos seria unidades no sistema internacional. Daí diz assim, se a água que flui por uma mangueira, agora ele está falando de uma mangueira, tá? Água que flui por uma mangueira, olha lá, água que flui por uma mangueira, enche um recipiente de 1 litro, tá? Então tem a mangueira aqui e a água que vai fluir vai cair no recipiente aqui. Vamos botar um recipiente aqui, nesse recipiente aqui cabe 1 litro, volume de 1 litro. Ele enche isso aqui num tempo de 20 segundos. Observe que ele me explica que vazão é volume por tempo, ou seja, é só aplicar a fórmula, tá? Daí ele quer saber em metros cúbicos por segundo. Então, assim, ó, é um exercício de conversão de unidades, tá? Porque a vazão vai ser o volume é 1 litro, tá? Mas isso corresponde a quanto em metros cúbicos? A gente vai converter. Dividido pelo tempo, que é segundos no sistema internacional aqui. Então, a parte de baixo já tem aqui, ó, volume por tempo. O tempo é 20 segundos, certo? Vou botar até o S aqui de segundos. E lá em cima eu vou botar em metros cúbicos, tá? Bom, o aluno tem que saber, tá? Tem que saber que o metro cúbico é 1000 litros. Então, olha só, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros de volume, certo? Eu tenho aqui 1 litro só, litro é aqui, ó, 1 litro corresponde aqui volume em metro cúbico. Vou fazer a conta aqui, ó. 1 vezes 1 dá 1, né? E aqui vai dar 1000 vezes V, 1000 vezes V. O volume vai ser 1 sobre 1000 metros cúbicos, tá? 1 litro é 1 sobre 1000 metros cúbicos. Eu não vou deixar assim, tá? Porque eu vou colocar na parte de cima lá. Então, 1000 é 10 na 3, ó. 1 sobre 10 na 3, que é a mesma coisa que 10 na menos 3 metros cúbicos. Então, 1 litro corresponde, ó, 1 litro corresponde, vou preencher aqui, ó, de 10 na menos 3 metros cúbicos. 10 na menos 3 metros cúbicos. Já tem aqui metro cúbico por segundo, tá? Só vou dar uma arrumada nisso aqui, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? O 10 na menos 3, vamos botar aqui 10 na menos 3. Estou procurando um jeito mais fácil de mostrar para vocês. 20 é 2 vezes 10. 2 vezes 10 e sobrou 1 lá em cima. Ficou dessa maneira, certo?
Vou dividir aqui, ó, 1 vezes 10 na menos 3, eu copiei para lá, e o 20 eu botei 2 vezes 10. Daí eu vou fazer esta conta aqui, que 1 sobre 2 dá 0,5, e aqui 10 na menos 3, aqui é 10 na 1, vai subir, vai trocar o sinal no expoente, 10 na menos 1. Então eu vou ficar com a vazão aqui, 0,5 é 5 vezes 10 na menos 1, certo? Vezes 10 na menos 3, vezes 10 na menos 1, ó, vou conservar a base, que é 10, e somar o expoente. Menos 1 com menos 3, menos 4 com menos 1, menos 5. Então a vazão é 5 vezes 10 na menos 5 metros cúbicos por segundo, tá? Então exercício fácil, né? Mas aí na conversão de unidades podia dar uma complicadinha, tá? 5 vezes 10 na menos 5, a resposta é a letra C de Canadá. Questão número 7. A respeito dos gases que se encontram em condições nas quais seu comportamento pode ser considerado ideal, afirma-se que a gente estuda na física só os gases ideais, tá? PV igual a nRT, tudo gás ideal, tá? Bom, a primeira, vamos para a primeira afirmativa aqui, tá? O que acontece? A grandeza que é chamada de temperatura é proporcional à energia cinética média das moléculas. Então está me dizendo que a temperatura ela é proporcional à energia cinética média das moléculas. Bom, isso é verdadeiro ou é falso, tá? A gente tem uma grandeza que é chamada energia interna, certo? A energia interna de um gás é 3 meios monatômico, tá? 3 meios de nRT. Então a energia interna é diretamente proporcional à temperatura. Tem que ser em Kelvin aqui essa temperatura. Mas isso aí não vem o caso, tá? Só para ver a proporção. Pessoal, a energia interna, o U, eu vou colocar aqui energia interna, ela está relacionada com a energia cinética das moléculas. Ah, não tem potencial? Até tem potencial de ligação, mas são muito pequenas. Então, basicamente, a energia interna num gás, energia cinética das moléculas do gás, certo? Só que dentro do gás tem N moléculas, tá? Então aqui, ó, eu vou ter N, que seria o número de moléculas, vezes a energia cinética média. Olha só, energia cinética média das moléculas, tá? Aqui é o número de partículas, né, que tem, de moléculas, número de moléculas. Então, a energia cinética média, ela é proporcional à temperatura verdadeira à primeira, tá? No estudo dos gases, a gente vê a questão da energia interna, a gente estuda sobre isso, questãozinha tranquila, tá? Só acho que deveria botar a grandeza que é chamada temperatura absoluta, né? Você ficaria melhor a questão, mas dá para dizer que ela é verdadeira. Na 2, na afirmativa número 2, nós temos aqui a grandeza que é chamada de pressão é a energia que as moléculas do gás transferem das paredes do recipiente que contém esse gás. E está me dizendo que a pressão é uma energia, tá? É uma energia que as moléculas do gás transferem para as paredes, que transferem para as paredes, tá? Do recipiente, paredes, tá? Tá muito errado, tá? Primeiro que pressão não é energia, tá? E o que seria a pressão? A pressão é o choque das moléculas, entre elas, que é pressão interna, e entre as paredes do recipiente, que é pressão externa. Na física não entra em consideração esse detalhe, mas daí quando a gente estudar na aula de gases, eu vou falar para vocês, ó, pressão, pessoal, pressão são os choques das moléculas, Até pode ser choque das moléculas com as paredes do recipiente, mas entre elas também, tá? Então essa está errada porque está dizendo que pressão é energia. Então essa é falsa. Essa alternativa é falsa. Vamos para a terceira afirmativa. A energia interna do gás é igual à soma da energia cinética das moléculas desse gás. Pessoal, é justamente o que eu falei aqui para vocês, ó. Ó, nós temos aqui, ó, a energia interna do gás é o U, certo? Eu não botei que o U é N vezes C. O que eu estou pegando? A energia cinética média de cada molécula multiplicando pelo número de moléculas, ou seja, eu estou somando
é o somatório das energias cinéticas das moléculas, tá? Se eu estou pegando, eu vou tirar aqui que é média, se eu estou pegando a energia cinética média multiplicando pelo número de moléculas, eu tenho a energia interna do gás. Se eu somar cada energia cinética das moléculas, que dá muito mais trabalho, né? Tudo diferente, né? Por isso que a gente pega a energia cinética média, né? Me dá a energia interna do gás verdadeira também. Então a gente tem como verdadeira a primeira e a terceira. Primeira e terceira, letra D de Dinamarca, tá? Uma questão aí de estudo dos gases, tá? Outra de gases aqui, ó, na 8 pelo gráfico aqui. Vamos ver a questão 8. Parte de termo aqui, bem presente na prova, né? A invenção e a crescente utilização de máquinas térmicas a partir da Revolução Industrial produziram ao longo de 2 séculos impactos ecológicos de proporções globais. Para compreender o funcionamento das máquinas térmicas, é necessário estudar os processos de expansão e compreensão dos gases no seu interior. Em certas condições, todos os gases apresentam aproximadamente o mesmo comportamento. Nesse caso, são denominados gases ideais. Sempre vai ser gases ideais, então isso não precisa se preocupar. Considere que o diagrama P por V é o mais comum na física, tá? Para um gás ideal, sendo as curvas isotermas. O que são curvas isotermas? São curvas que são isotérmicas, são curvas que todos os pontos estão à mesma temperatura. Então aqui eu tenho um diagrama P por V, eu tenho 2 isotermas aqui, ou 2 isotérmicas, tá? Aqui eu vou chamar de T1 essa curva, e aqui eu vou chamar de T2 e T3. Por quê? Porque T1 é a temperatura do ponto 1, ó. Só que daí eu tenho um gráfico assim, ó, que chega lá no 3, ó. Mas o 3 está nessa curva, tem uma temperatura T3. E aqui eu vou ter uma reta, deixa eu melhorar esse gráfico aqui, senão não vai dar para fazer o exercício. Aqui eu teria o ponto 2, tá? Então aqui eu tenho a curva 1 e aqui eu tenho a curva 2. Perfeito, tá? Então é isso que a gente tem aí no nosso exercício. Bom, se elas são isotérmicas, essas curvas aqui, o aluno tem que saber, ó, tá na mesma curva, tem a mesma temperatura, aqui é outra temperatura. Mas qual temperatura que é maior, certo? Então o esquema é o seguinte, ó, a temperatura aumenta da origem para fora. Olha só, da origem para fora a temperatura aumenta. Aqui eu já sei que a temperatura 2 é igual a 3, porque está em cima da mesma isotérmica, mas ela é maior que a temperatura 1. Então, só em olhar o gráfico eu já posso chegar nessa conclusão. Antes de ler as perguntas, né? As afirmativas aqui. Assinale então as afirmativas. Vamos na primeira afirmativa. A primeira afirmativa nós temos o seguinte: a energia interna do gás é maior do que a energia interna no estado 2, no estado 1 é maior que no 2. Pessoal, a gente já viu aqui que a energia interna ela é proporcional à temperatura. Energia interna é diretamente proporcional à temperatura, certo? Ele está me perguntando aqui, ó, que a energia interna do estado 1 é maior do que a energia interna do estado 2. Para isso ser verdade, a temperatura 1 teria que ser maior do que a temperatura 2. Só que a temperatura 1 é menor do que a temperatura 2. Então, nós temos uma afirmativa falsa aqui, ó. A primeira é falsa, tá? Tranquilos? Então, cobrando bastante a teoria aqui. Vamos para o segundo. No segundo, nós temos o seguinte: no processo de 1 para 3, o gás não realiza trabalho contra a vizinhança. Então vamos ver, do processo de 1 para 3. Pessoal, o que está acontecendo de 1 para 3? Ó, esta reta aqui, ó, ela está paralela ao eixo das pressões. Ó, a pressão aumentou, ó, de 1 para uma pressão 3 aqui. Mas o volume permaneceu constante. Ó, o volume de 1 está aqui. Ó, volume de 1 é igual ao volume de 3. Então eu tenho aqui uma isovolumétrica, ou isocórica, isométrica, é a única que tem 3 nomes, tá? Então eu tenho aqui que o volume de 1 é igual ao volume de 2. E quando o volume é constante, o trabalho é igual a 0, tá? O trabalho tem que variar o volume,
certo? Então a transformação isocórica ou isovolumétrica, sempre o trabalho é igual a zero. Então é isso que está nos afirmando, né? Está dizendo que o gás não realiza trabalho. Então a afirmativa é verdadeira, tá? Então a gente tem a primeira falsa, a segunda verdadeira. Vamos para a terceira, no processo 1 e 2. Terceira, no processo 1 para 2. Pessoal, de 1 para 2, ó, é uma isobárica. Olha só, pressão constante, ó. A pressão de 1 é essa aqui, ó. A pressão de 1 é igual à pressão da 2. Passa todo o tempo com a mesma pressão. Então, é uma isobárica. Vamos analisar aqui, ó. Isobárica. O gás recebe energia. Pessoal, o gás recebe energia e também fornece energia para a vizinhança. O pessoal está me dizendo que o gás recebe energia. Bom, o que acontece aqui, ó? O volume de 1 para 2 tem essa seta aqui que vai me indicar como que o processo se desenvolveu. Ele se desenvolveu de 1, que tinha um volume 1, para um volume 2. Então observa aqui que o volume aumentou. Pessoal, quando o volume aumenta, o meu trabalho é positivo. E o trabalho é positivo quando o gás realiza um trabalho. Dá para pensar assim também, ó. O gás está dentro de um balão, imagina um balão, o gás está dentro de um balão. Se o volume aumenta, é o gás que está empurrando, é o gás que está realizando trabalho, tá? Então o gás realiza trabalho, tá? Trabalho para a vizinhança, certo? Bom, trabalho é positivo, certo? Bom, eu também posso observar que de 1 para 2, a temperatura saiu de 1 e foi para 2, a temperatura aumentou. Pessoal, a temperatura aumentou. Se a temperatura aumentou, a energia interna aumentou. Porque a energia interna é proporcional à temperatura. A energia interna aumentou. Ou seja, o meu ΔU é positivo. Toda vez que uma grandeza aumenta, a variação dela é positiva. Toda vez que uma grandeza diminui, a variação daquela grandeza é negativa. Então, se a energia interna aumentou, o ΔU é positivo, certo? Trabalho positivo, ΔU positivo. E o calor? Pessoal, o calor é o quê? Calor é o quê? Eu vou aplicar a primeira lei da termodinâmica. Olha só, Q igual trabalho mais ΔU. Se o ΔU é positivo e o trabalho é positivo, ambos são positivos, consequentemente o meu calor é positivo. Quando é que eu tenho quantidade de calor positivo? Quando o gás recebe, né? Quando o gás recebe calor. Então o gás aqui recebe calor. Bom, analisei tudo. Agora a pergunta, que eu acho que é o mais difícil de fazer a interpretação. No processo 1 e 2, o gás recebe energia e também fornece energia para a vizinhança, certo? Ele está recebendo calor. Calor é energia? Sim. Então o gás recebe energia, certo? Tá? E se ele realiza trabalho, trabalho também é energia. Ele também está realizando trabalho para a vizinhança. Então ele está recebendo energia e está fornecendo energia. Está recebendo na forma de calor e está realizando na forma de trabalho. Então a afirmativa 3 ela é verdadeira. Nós temos a 2 e a 3 como verdadeira, tem essa resposta. Resposta D de Dinamarca. Questão de número 9. As plantas e os animais que vivem num ecossistema dependem uns dos outros, do solo, da água e das trocas de energias que sobrevivem. Um processo importante na troca de energia é chamada de calor. Analise então as afirmativas, tá? Então nós temos 3 afirmativas aqui, tá? O que acontece aqui? Ondas eletromagnéticas na região do infravermelho são chamadas de calor por radiação, tá? Bom, o que acontece aqui? Ó? O infravermelho é uma onda eletromagnética? Sim, tá? Essa questão aqui é difícil, sim. Mas elas são chamadas de calor por radiação. Pessoal, os infravermelhos, eles são absorvidos e se transformam em energia térmica. Seria uma da maneira de analisar para ver que ela está errada, tá? E o processo que se tem de transferência de calor também não é chamado de radiação, é chamado de irradiação. Radiação são os raios. Tem alguns livros de ensino médio que consideram que é a mesma coisa. E já na prova da UFSM já foi cobrada essa diferença, tá? Então a primeira é uma afirmativa falsa, certo? Vamos para a segunda.
Ocorre calor por convecção quando se estabelece um fluido, corrente causada pela diferença de temperatura. Pessoal, a gente tem 3 maneiras do calor se propagar: por condução, por convecção e por irradiação, certo? Ele está falando da convecção, tá? A convecção é necessário ter um fluido, tá? Um fluido, certo? O que acontece? É a questão das densidades, tá? O fluido quente, ele sobe, e o fluido frio, ele desce, tá? O fluido frio, ele é mais denso, ele desce, o fluido quente é menos denso, ele sobe. Mas isso está relacionado com a temperatura, sim, tá? Que cria o que nós chamamos de correntes de convecção. Então, ocorre calor por convecção quando se estabelece num fluido correntes, que são as correntes de convecção, devido às diferenças de temperatura. Sim, o fluido com temperatura maior sobe, o fluido de temperatura menor desce. Afirmativa verdadeira, segunda verdadeira. Terceira, calor por condução pode ocorrer em sólido, líquidos, gases e também no vácuo. Bom, no vácuo é só irradiação, já eliminava de cara. Eu acho que é a maneira mais fácil de eliminar essa questão aqui, tá? E por condução, tá? Acontece geralmente nos sólidos, tá? Mas no vácuo é impossível, tá? No vácuo é só a irradiação. Então, a última nós temos afirmativa falsa, certo? Vamos para a questão de número 10. Questão de número 10. Já tem um esquema aqui de óptica, né? Tem uma lente. As lentes têm que ser convergentes ou divergentes, tá? Aqui tem um objeto e aqui tem uma imagem, certo? Bom, existe um resumo que a gente faz na aula de óptica, que esse resumo para vestibular é fundamental, tá? Serve para espelho e para lentes. Eu já vou fazer ele aqui, o resumo, antes de ler a questão, tá? Porque geralmente a gente precisa dele, ó. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho o foco e o centro de curvatura. O objeto pode estar em 5 posições aqui, que é quando acontece nos espelhos côncavos, que são as lentes convergentes. E aqui eu tenho só um tipo de imagem que é nos espelhos convexos, que é as lentes divergentes. Os tipos de imagens que eu tenho: quando o objeto está no foco, a imagem é imprópria. Antes tudo é real invertida, porque toda imagem real é invertida. Toda imagem virtual ela é direita. Eu nem li a alternativa aqui, ó, mas já tem ali, ó, real. Eu estou vendo que a imagem ela é invertida. Olha só, está de cabeça para baixo, ó, ela é invertida. Ó, a imagem ela é invertida. Se ela é invertida, eu sei que ela é real. Só em olhar o resumo aqui, eu já eliminaria as virtuais aqui, já eliminava 2 ali, tá? Bom, a simbologia aqui é de lente convergente, para quando está no ar. Eu já eliminaria as lentes divergentes, já eliminava 2 pelas lentes divergentes. Então, a questão de óptica é bem legal, né, quando é prática assim. A imagem é menor e vai crescendo, maior até chegar no foco. E depois ela decresce. Aqui eu tenho todas as imagens. Agora a gente vai ler. Olha só. A lente em questão é uma lente, o que é? Convergente, ó. Só pelas pontas aqui, tá? Isso aqui está no ar, né, provavelmente, não fala nada. Então vamos considerar aqui, ó, a figura a seguir, são representados o objeto, sua imagem formada pelos raios de luz. Então a lente é convergente, primeira resposta, convergente, tá? Lente convergente, porque para um objeto real, a imagem é real, a imagem vai ser o quê? O objeto real, a imagem é real. Ó, segunda resposta, real. E ela é em relação ao objeto, olha só, aparece menor que o objeto, ó. Pelo desenho aqui eu estou vendo que ela é menor. Então vamos procurar a alternativa que diz convergente, real e menor, é letra A. Afirmativa, letra A. Questão número 11. Questão número 11. A luz é uma onda eletromagnética? Sim. Isto é,
a propagação de uma perturbação dos campos elétricos e campos magnéticos. Assinale as afirmações a seguir que estão relacionadas com as propriedades do campo elétrico. Olha só, ele fala sobre a luz, que é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética, ela é formada, vou botar aqui, ó, luz é uma onda eletromagnética. Eletromagnética. Tá? O que é uma onda eletromagnética? É uma partícula, tá, carregada, positiva ou negativamente, vibrando. Isso vai me produzir, né, um campo elétrico variável, olha só, um campo elétrico variável e um campo magnético perpendicular a ele variável também, um campo magnético. Só que começou assim a questão e agora pergunta só sobre campo elétrico. Então esqueçam onda eletromagnética e vamos para campo elétrico, que é a pergunta. Campo elétrico, certo? Temos a primeira afirmativa aqui, ó. O vetor campo elétrico é tangente às linhas de força? Ok, tá? Quando eu tenho uma linha de força aqui, ó, quando eu tenho uma linha de força, eu tenho o sentido da linha de força, tá? Do campo elétrico ou campo magnético. Eu quero saber aqui, ó, eu quero saber o vetor 1 e o vetor no ponto 2. Aqui vou ter o campo elétrico 1 e aqui eu vou ter o campo elétrico 2. Sim, o vetor campo elétrico sempre é tangente às linhas do campo elétrico. Verdadeira a primeira. Vamos para a segunda. Um campo elétrico uniforme que se caracteriza pelas linhas de forças paralelas igualmente espaçadas. Então, o que é um campo elétrico uniforme? Ó, uniforme. Campo elétrico uniforme, as linhas têm que ser linhas paralelas. Porque nós vimos que o campo elétrico, quando as linhas se apertam, o campo fica mais forte e quando as linhas se afastam, o campo fica mais fraco. Lembro que de linhas de força, eu queria que você soubesse duas coisas. Uma delas é quanto mais próximas as linhas, maior é o campo elétrico. Então, se o campo é uniforme, é constante, as linhas se mantêm sempre à mesma distância. Interessante, uma coisa que eu chamei a atenção de vocês na aula, né, que as linhas têm que ser paralelas, sim, tá? E igualmente espaçadas, porque se o espaço fica próximo, mais abaixo o campo seria mais forte, né? Então, a segunda, verdadeira também. A terceira, o número de linhas de força por unidade de volume de um campo elétrico é proporcional à quantidade de cargas? Bom, essa aqui tomar cuidado, tá? O que acontece aqui? O aluno vai pensar o seguinte: quanto mais carga elétrica, mais campo elétrico. Fábio, tá certo? Tá certo. Quanto mais carga elétrica o corpo tiver, ó, quanto mais carga elétrica, maior vai ser o campo elétrico. Maior vai ser o campo elétrico. Verdadeiro. Então tem a ver com a quantidade de cargas, certo? Só que as cargas, vai contar as cargas que estão na superfície e não lá dentro do corpo, certo? Então as cargas na superfície. E aqui fala no volume. Então, para ficar certo, seria assim, o número de linhas de forças por unidade de área, né? E não volume. Então a palavra volume está errado, seria a palavra área. Isso chama lei de Gauss. Lei de Gauss, tá? Então nós temos a terceira falsa. Então na questão número 11 nós temos a 1 e a 2 como verdadeira, resposta 1 e 2, C de Canadá. Resposta C de Canadá, tá? Questão de número 12. Questão de número 12. A luz gerada por uma lâmpada incandescente ressalta o aumento da temperatura produzida em um filamento metálico pela passagem de uma corrente elétrica, tá? Então a lâmpada incandescente é uma lâmpada que não é vendida mais, é uma lâmpada mais antiga. Passava a corrente no filamento, ele aquecia tanto que o metal era tungstênio, tá? Ia ao rubro e ficava incandescente. Daí a gente tinha a luz. Só que a temperatura dentro da lâmpada era gigantesca. Consequentemente, a resistência elétrica depende da temperatura, tá? Então aumentava a resistência elétrica. Eu acho que é isso que está dizendo aqui, ó. A corrente, se vê, é a diferença de potencial elétrico sobre o filamento e a corrente circula no filamento.
Então eu tenho a minha lâmpada incandescente, que era aquelas assim, ó, tá? Olha só o que está acontecendo. Eu estou aplicando aqui um V, que é o que a gente chama de U, né? A gente tem chamado de U, mas o V é a mesma coisa, e está passando uma corrente elétrica I, tá? Daí, durante um intervalo de tempo, daí tem um tempo que passa, num intervalo de tempo, e a resistência é R, a resistência do filamento. A energia dissipada na lâmpada é calculada por que equação? E quer saber energia. Pessoal, energia é potência vezes tempo. Pessoal, o que é potência? É a capacidade de consumir energia elétrica do aparelho. E quanto mais tempo eu usar, mais energia eu gasto. Maior é a conta da energia elétrica, certo? Então depende da potência e depende do tempo. Então a energia, potência é o π, ó, π vezes o tempo. Eu estou usando a letra V no lugar do U, então eu vou ver IVT. Aqui eu tenho VTI, ó. O U é o V, o I e o T. Então a afirmativa que vai me dar uma equação aqui para mim calcular a energia do consumo vai ser de alternativa de letra D de Dinamarca. Questão de número 13. O campo magnético pode ser produzido pelo movimento de cargas elétricas ou, como ocorre nas ondas eletromagnéticas, pela variação de fluxo de campo elétrico local. Em qual das figuras a seguir está representado corretamente o campo magnético, tá? Então, eu quero saber qual que está representado de maneira correta, certo? A primeira alternativa, eu tenho um condutor aqui, ó, que passa uma corrente nesse sentido aqui. E eu tenho o campo circular, até por enquanto está bem legal, ó, um campo circular na volta. Até aí está correto. Mas eu preciso saber o sentido desse campo. O sentido desse campo é dado através da regra da mão direita, onde eu tenho o polegar no sentido da corrente, polegar eu vou botar no sentido da corrente, e os demais dedos vão me dar o sentido do campo, tá? Então, para essa primeira afirmativa, como eu tenho a corrente para o lado direito aqui, ó, os demais dedos passariam lá por trás do condutor e pela frente, ó, o sentido da minha mão aqui. Então, teria um campo neste sentido aqui, ó, tá? Nesse sentido, olhando daqui no sentido anti-horário. E está mostrando ao contrário na afirmativa. Então, a primeira está errada, certo? Vamos para a segunda afirmativa. A segunda afirmativa aqui, eu tenho um campo. Pessoal, esse pontinho aqui significa que o campo está saindo do quadro. Porque o campo é um vetor. O vetor é muito semelhante a uma flecha. E quando a flecha sai do quadro, vocês vão enxergar a ponta da flecha como estão enxergando a ponta do pincel. Quando está entrando, vocês vão ver a parte de trás da flecha, que seria representada por um X. Então eu tenho o campo saindo e aqui eu tenho uma carga positiva, ó, uma carga positiva com velocidade. Pessoal, o cara vai olhar isso aqui e vai dizer assim, bah, não tem nada a ver com a regra da mão direita aí, porque não tem corrente elétrica. Tem. O que é corrente elétrica? É o movimento de cargas elétricas, certo? E a gente viu que tem dois tipos de sentido de corrente. A real, que é o movimento dos elétrons, e nós temos o sentido convencional, que é o sentido do movimento das cargas positivas. E eu falei para vocês que na física usa o sentido convencional, que é o movimento de cargas positivas. Então a gente vê como as nossas aulas é detalhista, né? Muito detalhista para Enem. O Enem não chega a cobrar tantos detalhes, mas para o vestibular faz falta. Então nós temos aqui, ó, carga positiva se movimentando, isso aqui é a mesma coisa do que uma corrente elétrica, nesse sentido. No momento que eu fizer a corrente elétrica, eu vou aplicar a regra da mão direita e eu vou observar. Se aparecer assim os meus dedos, ó, as pontas, está saindo do quadro. Se aparecer assim, está entrando no quadro, daí tem que ser X. E aqui seria ponto. Observe o que vai acontecer. Eu tenho a corrente nesse sentido aqui, ó, e olha a minha mão aqui, ó, o B aqui, ó, está saindo do quadro. Pontinho, fechou a afirmativa, letra B é a resposta correta. Não vou nem fazer as outras aqui. Tem umas ali que eu já estou olhando ali que estão erradas, né? Então não precisa fazer as demais. Fechou a resposta, a letra B de Brasil, tá? A 14. Questão número 14. O que nós temos na 14? O som é uma onda mecânica longitudinal. O que é uma onda mecânica?
O som necessita de um meio material, pode se propagar no sólido, nos líquidos, nos meios gasosos, né? Mas não se propaga no vácuo, né? É uma onda mecânica longitudinal. A onda longitudinal é aquela que vibra na mesma direção que ela se propaga, tá? Percebida por muitos seres vivos e produzida por vibrações mecânicas, as quais podem ser induzidas por causas naturais, como o vento. O objeto que ao vibrar produz um som é chamado uma fonte sonora. Está explicando que quando se produz um som, aquele objeto que produziu o som é uma fonte sonora. A minha voz, por exemplo, é uma fonte sonora, está produzindo um som que vocês estão escutando. Uma certa fonte sonora, vibrando com frequência de 480 Hz, tá? Então tem um instrumento aqui que está vibrando 480 Hz, produz uma onda sonora que se desloca no ar, com uma velocidade de 340 metros por segundo, num referencial em que o ar está parado. Se a mesma fonte vibrar com 320, olha só, a mesma fonte, vamos supor que isso aqui é um apito, 480 Hz, continua sendo um apito. Agora com a frequência de 320 Hz, o módulo da velocidade de propagação da onda sonora corresponde no ar. Qual é a velocidade dele? No ar. Pessoal, me deu a resposta, tá? Isso aqui nos vestibulares é o que o pessoal falava assim, tinha pegadinha, tinha pega-ratão, tá? Pessoal, trocou a frequência, o aluno muitas vezes quer fazer isso, ó, V igual a lambda F, trocou a frequência, vou calcular o comprimento de onda, nada disso, tá? A velocidade de uma onda depende do meio, tá? Então, quando se fala que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, pode ser eu falando, eu tocando violão, um copo quebrando ou uma banda passando, tá? Todos esses sons, se estão no ar, eles estão a 340 metros por segundo. Então, o meio não mudou. Então, olha só, quando não muda o meio, o meio é o ar. Então, a velocidade, botar aqui, a velocidade depende do meio. Depende do meio. Como o meio permaneceu o mesmo, a velocidade é 340 metros por segundo, a mesma velocidade, que continua o som sendo no ar. E a resposta é letra C. Tranquilos? Tá? Então, assim, se fosse o som passasse para dentro d'água, por exemplo, ia para 1.500 metros por segundo, mais ou menos. Tá? Permaneceu no ar, a velocidade é a mesma, certo? Vamos para a questão de número 15. Eu acho que cabe aqui no quadro aqui, e a gente encerra a nossa resolução. Questão número 15. Na figura a seguir é representado o espectro eletromagnético, nome dado ao ordenamento das ondas eletromagnéticas por frequência ou por comprimento de onda. A luz visível corresponde a uma faixa estreita desse espectro, tá? Esse espectro a gente já leva memorizado. Aquele deu espectro, eu vou ter que olhar ali, ó, ondas de rádio, micro-ondas, coisa e tal. Mas a gente já leva com uma frase que é assim, ó, Rã-mi-lux gama. Pessoal, isso está na ordem de frequência. A frequência aumenta para lá, o comprimento de onda aumenta para cá. Então isso aqui o aluno já leva pronto. Ó. O que é o Rã-mi-lux? Rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gamas. E no vácuo, toda onda eletromagnética, OEM, toda onda eletromagnética tem a mesma velocidade. Que velocidade é essa? Pessoal, a luz está no espectro, a velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Pessoal, a velocidade da luz é uma constante, tá? Mas eu aconselho tu já levar ela para a prova na tua cabeça, tá? Às vezes eles dão, às vezes eles não dão, não, vai saber como é que vai ser essa primeira prova. Então nós temos aqui a primeira afirmativa, vamos lá. As magnéticas têm a mesma velocidade no vácuo, tá aqui, ó. No vácuo todas têm a mesma velocidade, só vou botar verdadeira porque a explicação tá ali, né? Tá? Vamos para a segunda. A frequência das ondas de rádio é menor que a frequência da luz visível. E está me dizendo aqui na segunda
que a frequência do rádio é menor que a frequência das ondas de rádio é menor que a frequência da luz. A luz está aqui, ó, e o rádio está aqui, ó, e a frequência aumenta para lá, Ramilux. Olha só como a frequência da luz é maior que a frequência do rádio. A frequência da luz é maior do que a do rádio, verdadeira, tá? Observe que eu nem estou olhando no espectro que me deram na prova, tá? Porque eu já sei a sequência das ondas, tá? Aqui eles deram, se o cara não soubesse, o cara ia pesquisar, né? Ia olhar com bando de onda, lá em cima tem as frequências, né? Então tu ia perceber ali que a frequência do rádio é no começo, a potência de 10 é menor, e tu ia olhar no esquema deles. Eu já sei pelo nosso esquema que a gente vai levar pronto, certo? Terceira afirmativa. Temos duas verdadeiras até agora, né? Temos duas verdadeiras, vamos ver a última. A frequência da luz conhecida como infravermelho pode provocar bronzeamento e causar câncer de pele. Aqui eu vou fazer um esquema para vocês não esquecerem mais. Ó, as pessoas e o sol, tá? Isso aqui é bom a gente ficar de olho, ó. E o sol. Pessoal, o sol emite ultravioleta. Tá? Eu costumo chamar raios ultraviolentos, porque a partir do, olha só, daqui para lá, a energia é muito grande, a frequência é muito grande. Ultravioleta, raio-x, raios gama. Aqui está o perigo, tá? Então o sol emite ultravioleta. Por isso que vocês têm óculos com filtro de ultravioleta. Por isso que existem camisetas com filtro de ultravioleta por causa do sol, tá? Então o que pode causar câncer é o excesso de exposição no ultravioleta. Mas também, né, ele dá uma reação na melanina, tá? Aí entra na biologia lá que eu não entendo direito, que dá o efeito do bronzeamento, certo? Nós, seres humanos, nós emitimos infravermelho. Por isso que nós podemos nos comunicar com circuitos eletrônicos, que têm dispositivos que detectam infravermelho. Então, por exemplo, como eu emito infravermelho, e esse infravermelho é proporcional à temperatura em Kelvin na quarta, se aumenta a minha temperatura corporal, eu vou emitir mais infravermelho. E uma pistolinha, né, um termômetro de pistolinha lá que detecta infravermelho, vai ver que eu estou com uma temperatura maior, certo? E da mesma maneira que eu chego na porta de um shopping, eu emito infravermelho e um sensor de presença detecta e abre uma porta. Esse sensor de presença que liga o motor para abrir a porta, pode ser um sensor de presença no prédio de vocês, que vocês entram no prédio e vocês emitem infravermelho, o detector de presença detecta e liga uma lâmpada. E as lâmpadas vão ligando conforme tem um movimento de pessoas dentro do prédio, tá? Então a afirmativa diz que a frequência conhecida como infravermelho, está dizendo que os infravermelhos que provocam bronzeamento e causam câncer. Não é os infravermelhos, e sim o ultravioleta, tá? Então aqui o que está errado é infravermelho, ó. Infravermelho. Não é. E sim ultravioleta. Então a última afirmativa é falsa. Então nós temos como verdadeira a primeira e a segunda. Primeira e segunda, resposta a letra D de Dinamarca. Aqui encerramos a prova de física da UFSM de 2011.